Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui com a correção da prova da Unifesp, o vestibular de 2023. Essa prova ela foi aplicada dia 13 de janeiro e a prova de matemática ela vai da questão 16 até a questão número 20. Então temos 5 questões aí para serem resolvidas. A questão 16, ela é uma questão que envolve sistemas de equações e vamos lá. O coração de um beija-flor é considerado relativamente gigante se comparado com o tamanho do corpo de qualquer outra espécie animal. A massa do coração de um beija-flor equivale de 1,9% a 2,5% da sua massa corporal, que varia de 2,4 gramas a 5 gramas. Temos 2 itens aqui para serem respondidos. O item A: uma veterinária coloca um beija-flor enrolado em uma toalha em uma balança de precisão, que acusa 129,6 gramas. Em seguida, ela retira o beija-flor e deixa apenas a toalha na balança, que acusa 125,9 gramas. Estime o maior valor possível da massa do coração desse beija-flor em miligramas. Então aqui eu vou chamar de MBF a massa do beija-flor. Quem que é a massa do beija-flor? Você tira lá o total, a massa total. Quem que é essa massa total? É a massa lá com o beija-flor e a toalha. E tira a massa da toalha. Tá a massa total lá, ó, 129,6 gramas, menos a massa da toalha, 125,9 gramas. Tá? Essa diferença aqui dá 3,7 gramas. Essa aqui é a massa, portanto, é a massa do beija-flor. E encontramos 3,7 gramas. Beleza? Só que ele não quer isso, ele quer para a gente estimar o maior valor possível, tá? Da massa do coração. O que ocorre? Aqui, ó, a massa do coração, existe uma variação aqui percentual de 1,9% a 2,5%. A maior porcentagem é 2,5%. Então, a massa do coração é quem? É o 2,5%, que é o que ele está falando, o maior valor possível, tá? Aqui, o maior. 2,5% de 3,7 gramas. Então, isso aqui vai ser 2,5 sobre 100 vezes 3,7. Fazendo esse produto aqui, vai dar 0,0925 gramas, que a gente pode, né? Ele quer que responda em miligramas, né? Para fazer em miligramas, basta multiplicar aqui por 1000, essa vírgula vai andar 3 casas para a direita, então vai dar 92,5 miligramas. Lembrando lá que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, de grama para miligrama, basta multiplicar por 1000, ok? Então, esse é o resultado do item A, 92,5 miligramas, certo? Vamos para o item B, que diz assim, ó, enquanto o ritmo normal do coração humano é de 70 batimentos por minuto, o de um beija-flor é de 1015 vezes por minuto. O coração de um beija-flor que tenha vivido 4 anos bateu tantas vezes quanto o número de vezes que já bateu o coração de João, que faz aniversário hoje. Considerando-se que todos os anos têm o mesmo número de dias, estime a idade de João hoje. Então, aqui a gente vai considerar o ano com 365 dias, tá? Beleza? Então lá, ó,
O do beija-flor, em um ano, ele bate 1.015 vezes. Então, em 4 anos, basta pegar 4 anos e multiplicar aí por 1.015 vezes. Só que tem o seguinte, tem que tomar cuidado aqui, porque esses 4 anos a gente vai ter que transformar para minuto. Tá? Esse 1.015 vezes por minuto. Então, a gente vai pegar o 4 anos e transformar ele aí para minutos, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente sabe que um ano tem 365 dias, né? A gente tem que considerar que tem 365 dias, certo? Se a gente pegar 365 vezes 4, isso aqui dá 1.460 dias. Só que cada dia tem 24 horas. Então, pegando isso aqui, transformando para horas, isso aqui vai dar 35.040 horas, certo? Só que uma hora tem 60 minutos. Então, vai multiplicar isso por 60. Isso aqui vai dar 2.102.400 minutos, tá? Bom, qual que é a quantidade de vezes? Então, lá, a gente vai pegar esse 2.102.400 minutos e vai multiplicar por 1.015 vezes por minuto, certo? Então, ó, o minuto aqui com o minuto cancela, então vai pegar esse 2.102.400, vai multiplicar por 1.015, isso aqui dá 2.133.936.000 vezes, tá? Bom, agora o que acontece? De acordo com o enunciado, isso aqui equivale à idade lá do João, né? Então lá, o do João, 70 batimentos por minuto. Então lá, um minuto, o coração lá de João bate em média 70 vezes. Eu quero saber quantos minutos vai bater lá esse valor aí, ó. 2.133.936 2.133.936.000 vezes. Daqui, o que acontece? Multiplicando o cruzado aqui, o x vai ser esse número aqui dividido por 70, tá? Os 2.133.936.000 dividido por 70. Isso aqui vai dar 30.484.800 minutos. Só que a gente precisa transformar isso aqui para anos, tá? Então vamos lá, transformar isso aqui para hora. Divide por 60. Então a gente tem 508.080 horas, certo? Quantos dias? Divide isso por 24. Isso aqui dá 21.170 dias, certo? E dias para anos, vai ter que pegar isso aí e dividir por 365. Dividindo isso por 365, vai dar 58 anos, tá? Certo? Então, a passagem daqui para cá, minuto para hora, dividiu por 60, certo? Aí, daqui para cá, a gente dividiu por 24, para encontrar em dias. E daqui para cá, divide por 365 para saber quantos anos vai dar. Então, a resposta aqui, João tem aproximadamente 58 anos, de acordo com os dados do enunciado. Beleza? Então, esse foi o primeiro exercício de matemática, que é o exercício 16 aí da prova. Ok?
Vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 17. Galera, a questão número 17 diz assim, ó, um fio retilíneo de arame de comprimento de 9,25 centímetros será dobrado em ângulos retos em dois pontos, Q e R. Tais dobras produzem três segmentos de retas de medidas PQ 4 centímetros, QR 3 centímetros e RS 2,25 centímetros. E aqui o enunciado colocou em fração 9/4, 9 quartos de centímetro. Já com as dobras, o fio de arame deverá encaixar-se perfeitamente no quadrado TSUP de diagonal PS, como mostram as figuras. Tá aqui, ó, PQ 4 centímetros, RQ 3 centímetros e RS 2,25 centímetros. E ele vai ser encaixado aqui nesse quadrado TSUP. O item A, ele fala assim, ó, calcule a medida do segmento PR em centímetros e a medida do segmento QS em milímetros. Então, aqui, ó, o segmento PR. Aqui já está fácil, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. O triângulo PQR é retângulo em Q. E melhor ainda, esse triângulo é o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Se um triângulo retângulo tem os dois catetos com medidas 4 e 3, respectivamente, o 3 e 4, a hipotenusa só pode valer 5 centímetros. Então, aqui, o segmento PR, 5 centímetros. Beleza? Então, o segmento PR é isso aí. Ele quer em centímetros mesmo. Agora, ele quer o QS em milímetros. Aqui é a mesma coisa. A gente vai fechar aqui, ó. Nós temos o seguinte. Nós temos que o QS é a hipotenusa. Então, nós temos lá o triângulo QRS é retângulo em R, tá? Então, nós temos aqui, ó, cateto 3 e o outro cateto 2,25, que esse cara aqui é o 9 quartos, que ele falou no enunciado, tá? Então, o QS aqui é a hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o QS ao quadrado é quem? É 3 ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto aqui, RS, 9 quartos ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Aqui, ó, 9 quartos ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, ele é expoente do 9. 9 ao quadrado dá 81. E o 4 aqui ao quadrado, esse 2 é expoente do 4, que dá 16. Eu vou escrever essa fração, esse 9 aqui com a fração com o denominador 16. O que a gente faz? Multiplica por 16 no numerador. E no denominador não tem nada 1, vou multiplicar por 16 também. 9 vezes 16 dá 144, então vai ficar 144 sobre 1 vezes 16, 16, mais 81 sobre 16. Como os denominadores aqui são iguais, então mantenho 16 e soma aqui, ó, 144 mais 81 dá 225. Como está QS ao quadrado, então quem que é o segmento QS? Vai ser a raiz quadrada de 225 sobre 16. A raiz quadrada de uma divisão é a raiz quadrada do numerador, que é 15. Raiz quadrada de 225, 15. E a raiz quadrada de 16, que é 4. Certo? Esse 15 dividido por 4 dá 3,75 centímetros, mas ele quer em milímetros. Basta multiplicar esse número aqui por 10. Então, vai ser 37,5 milímetros, né? De centímetro para milímetro, multiplica por 10, significa que essa vírgula anda uma casa para a direita. Beleza? Então, esse é o item A. O que a gente vai fazer agora? Vai resolver o item B.
O item B ele fala assim, ó, calcule a área do quadrado TSUP em centímetros quadrados. Tá? Como é um quadrado, eu vou chamar o lado aqui ó, de x. X. Tá? Então, a área desse quadrado aí, TSUP, vai ser quem? Vai ser o x ao quadrado. Se a gente encontrar o x ao quadrado, acabou, vai ser a área desse quadrado. Aqui é o seguinte. Traçando essa diagonal aqui, ó, nós temos essa diagonal PS. O que eu vou fazer? Eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Essa medida do P até o R, a gente sabe quanto que ela é. Tá? A gente calculou ela aqui, ó, vale 5. A medida do R até o S, a gente sabe que é o 9 quartos. Tá? Esse ângulo aqui eu não sei, eu vou chamar aqui de alfa. Essa medida RQ, a gente sabe que aqui é 3. A medida de PQ aqui, ó, 4. E a gente vai usar um artifício. Qual artifício? Se eu souber quanto que vale o PS é a diagonal. E a diagonal do quadrado, quem que é? A medida do lado dele, x, vezes a raiz quadrada de 2. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos aqui nesse triângulo. Tá? E esse ângulo R aqui, a medida desse ângulo R, quem que é? É o cosseno de alfa mais 90 graus. Tá? O cosseno de alfa mais 90 graus é equivalente ao menos seno de alfa, pois eu vou explicar o porquê que isso acontece. Tá? Então, vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? Que, se eu olhar para esse ângulo R aqui, a medida do lado oposto a esse ângulo ao quadrado, quem que é? O PS. Tá lá, o PS ao quadrado é igual. Olhando para o ângulo aqui, o alfa mais 90, os lados adjacentes a esse ângulo aqui, que é o 5 e o 9 quartos, então vai ficar 5 ao quadrado mais 9 quartos ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 9 quartos, tá? Então, lá, ó, ângulo, alfa mais 90. O lado oposto dele é o PS, então o PS ao quadrado é igual. Olha lá, os catetos que são adjacentes ao ângulo aqui considerado, olha lá, o 5 ao quadrado, 9 quartos ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 9 quartos, vezes o cosseno desse ângulo. Tá? Aqui, só fazer uma correção aqui, na verdade a medida do ângulo R é alfa mais 90. O cosseno entra na formulinha, tá? Aí o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, esse PS, quem que é? É o x raiz de 2, é a diagonal do quadrado. Igual 5 ao quadrado, 25 mais, ó, o 2 é expoente do 9, vai ficar 9 ao quadrado, 81. 4 é expoente do 2, é 16. Menos 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 9 dá 90. Sobre 4. E aqui, ó, o cosseno de alfa mais 90 é o menos seno de alfa. Depois eu vou mostrar a justificativa disso aqui. Aqui, ó, esse 2 é expoente do x, então vai ficar x ao quadrado. E esse 2 é expoente do 2 lá dentro da raiz, vai ficar a raiz quadrada de 4. Certo? Esse 25 aqui, eu vou transformar ele numa fração com o denominador 16. Então, vai multiplicar por 16 aqui. E aqui no denominador não tem nada, é 1, vai multiplicar por 16. Então, vai ficar 25 vezes 16 dá 400. Sobre 1 vezes 16 dá 16. Mais 81 sobre 16. Ó, esse negativo com negativo dá positivo. Vai ficar aqui
90 sobre 4 vezes o seno do ângulo alfa. Aqui essa raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 2x ao quadrado igual a 400 mais 81. Ó, como os denominadores são iguais, eu posso somar aqui. Ó, 400 mais 81 é 481 sobre 16, mais 90 sobre 4. Quem que é o seno do ângulo alfa? Está aqui, ó. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui, ó, PQR? Olha lá, o cateto oposto 4 sobre a hipotenusa 5. Então, o seno do ângulo alfa está aqui, ó, 4 quintos. Aí daqui, ó, 2x ao quadrado é igual a 481 sobre 16 mais, ó, esse 4 com esse 4 aqui dá para cancelar. 90 dividido por 5 dá 18, certo? Daqui a mesma coisa. 2x ao quadrado é igual a 481 sobre 16. Vou transformar esse 18 numa fração que tenha o 16 como denominador. 18 vezes 16, isso aqui vai dar 288. 288 sobre 16. Então, 2x ao quadrado é igual a 481 mais 288 dá 769 sobre 16. Isso aqui implica que o x ao quadrado, dividindo por 2 dos dois lados, vai ficar 769 sobre 16 vezes, dividir aqui por 2 vai multiplicar pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2, 2 sobre 1, 1 sobre 2. Daqui nós temos x ao quadrado igual a 769 sobre 16 vezes 2 é 32. Mas quem que é o x ao quadrado? A gente chegou à conclusão lá que o x ao quadrado é a área do triângulo. Do quadrado, perdão. Então, a área do quadrado TSUP é 769 sobre 32 centímetros quadrados, tá? Então, voltando aqui, ó, o cosseno de alfa mais 90, ele é quem? Ó? O cosseno da soma vai ser o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Aqui tem cosseno de alfa vezes o cosseno de 90 graus é zero, menos o seno de alfa, o seno de 90 graus é 1. Então, o cosseno aqui, ó, de alfa vezes zero vai dar zero, menos seno de alfa vezes 1, seno de alfa, e 0 menos seno de alfa é o menos seno de alfa, tá? Só para justificar por que, que o cosseno de alfa mais 90 virou menos seno de alfa aqui. E o resultado é o 769 sobre 32 centímetros quadrados. E está resolvida aí a questão número 17. Belezinha? Vamos para a próxima questão, a 18? Bora lá! A questão número 18, uma questão de função trigonométrica. Vamos ver o que diz assim. Cientistas usam os mesmos termos do gráfico da função seno para descrever as ondas marítimas. O período de uma onda marítima é o intervalo de tempo entre uma crista e a seguinte, e a distância entre elas é o comprimento da onda. Então, nós temos aqui uma informação bastante importante aqui. A figura descreve no plano cartesiano uma onda marítima, em que o eixo vertical representa a altura das cristas da onda e o eixo horizontal representa a distância percorrida pela onda. Item A. Sendo o f de r em r tal que o f de x igual a m mais seno de n vezes x, a função referente ao gráfico apresentado determine m e n. Então, item A. Tá? Nós temos lá a função f de x igual a m mais seno de n vezes x.
A gente vai buscar um ponto aqui do gráfico. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele é o 0 para x e 1 para y. Com esse ponto, escolhendo x igual a 0, a gente pega o m aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso. O que isso quer dizer? Lá, ó, quando x igual a 0, então f de 0, ele está falando que esse resultado é igual a 1, o que implica... Quem que é o f de 0? No lugar do x, a gente vai substituir por 0. Então, vai ficar m mais seno de n vezes 0. E ele está falando que isso é igual a 1. Vai ficar m mais seno n vezes 0 é 0, igual a 1. Daqui a gente tira a conclusão que o m mais o seno de 0 é 0, igual a 1. Então, daqui a gente tira que o m é igual a 1. Esse parâmetro n aqui, ele tem a ver com o período da função seno. O período da função seno, quem que é? É o 2π sobre o módulo de n. Tá? A gente consegue pegar um período aqui, ó, a crista, ó, a distância entre a crista e a outra crista. Isso aqui é um período, que é o comprimento da onda. Esse aqui é o período, ok? Então, esse período, quem que é lá do gráfico? Ó, é 25 menos 5. É igual a 2π sobre o módulo de n. 25 menos 5 dá 20, igual a 2π sobre o módulo de n. No denominador do 20 não tem nada, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 20 vezes o módulo de n, 2π vezes 1, 2π. Disso, a gente tira que o módulo de n vai ser 2π sobre 20. O módulo de n aqui, ó, simplificando por 2. 2 por 2 dá 1, vai sobrar o π sobre 10. E daqui o n vai ser mais ou menos π sobre 10. Agora tem que verificar se é o mais ou menos, certo? A gente vai verificar num ponto dado aí, certo? Vamos verificar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o 5 para x e 2 para y. Vamos escrever nossa função lá. Nossa função ficou assim, ó. Ficou lá o m é igual a 1 mais o seno. Vou resolver primeiro aqui, ó, para π sobre 10. Vezes o x. Vamos calcular aqui, ó, o f de 5. Ah lá, quando x é igual a 5, a imagem é 2. Então, f de 5. Então, 1 mais o seno de π sobre 10 vezes 5. A gente tem que encontrar qual resultado. Tem que ver que esse resultado tem que dar 2. Então, vai ficar 1 mais seno. Olha lá, o 5 e o 10 dá para simplificar por 5. Então, vai ficar π, olha lá, o 5 por 5 dá 1 vezes π é π. 10 dividido por 5 dá 2. Então, vai ficar 1 mais... O seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 mais 1 aqui é 2. Então, n igual a π sobre 10, o positivo, valeu. Tá? Se fosse o menos π sobre 10, aqui, ó, ia ficar menos π sobre 10 vezes 5, ia ficar menos π sobre 2, e o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Ia dar 1 menos 1, que dá 0, não ia dar o 2, então o n aqui é o π sobre 10, tá? Então, a conclusão que a gente tira aqui, portanto, o n é o π sobre 10, tá? O m igual a 1 e o n igual a π sobre 10. Agora, a gente vai resolver o item B, tá?
o item B. O item B, ele fala assim, ó, uma onda marítima foi modelada por meio da função g de r em r tal que g de x igual a 3 mais seno de πx sobre 2. Determine a altura de suas cristas e o comprimento da onda. O comprimento da onda é o período, tá? Então, o período é o 2π sobre o módulo de n. Então, 2π. Quem que é o n aqui? Ó? O n aqui é o π sobre 2. O módulo de π sobre 2. Isso aqui vai ser 2π. O módulo de π sobre 2 é o próprio π sobre 2. Divisão de fração. Mantém lá o 2π e multiplica pelo inverso aqui de π sobre 2. Vai ser 2 sobre π. Que é o π cancela. 2 vezes 2, 4. Que esse é o comprimento, tá? Então, ele pede aqui o comprimento da onda e determine a altura. A gente vai determinar a altura. Então, aqui no enunciado, certo? Unidades de comprimento. Aqui é metros, né? Ele deixa aqui, ó, metros. 4 metros. Agora, bom, deixa eu deixar claro aqui que esse aqui é o comprimento. Ele quer o quê? Determine a altura de suas cristas. Bom, vamos determinar essa altura. É o seguinte, a função o seno de π sobre 2x, o intervalo de validade dela aqui é de -1 até 1. O que eu vou fazer? Vou fazer aparecer esse 3 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou somar aqui, ó, mais 3 aqui, mais 3 aqui no meio, mais 3 aqui do lado direito. Ó. -1 mais 3 dá 2. Aqui vai ficar 3 mais o seno de πx sobre 2. E aqui 1 mais 3 que dá 4. Tá? Essa expressão aqui calcula a altura. Tá? Então, esse valor aqui, a altura da crista, que é o gráfico, né, do enunciado, não é esse gráfico aqui, tá? A altura seria isso aqui. É o maior valor que ele atinge, o máximo aqui dessa função. O máximo aqui é 4, tá? Então, a altura é o maior valor que ele atinge aqui, que 4 metros, de acordo com essa expressão. Você poderia pegar lá, a altura, o máximo da função g, vai ser 3 mais quando? Quando o seno atinge o máximo, tá? O seno que máximo de πx sobre 2. O máximo que esse cara aqui atinge é 1, tá? O máximo que ele atinge é 1, então vai ficar 3 mais 1, que dá 4 metros, certo? Então, o comprimento 4 metros e a altura 4 metros, tá? Então, o comprimento da onda aqui, ó, é o período, né? Aqui essa distância entre essas duas cristas é o começo do período, o término desse período é o comprimento da onda que ele marcou aqui. Então, 4 metros no caso dessa função. E a altura, onde é o máximo aqui é a crista, né? A altura da crista é o máximo que essa função atinge. Nesse caso aqui, 4 metros também, certo? Então, essa foi a resolução aí da questão 18. Vamos para a questão número 19. Questão número 19 diz assim: Renato foi ao jornaleiro comprar pacotes de figurinhas. Se cada pacote custasse 35 centavos a menos,
Renato poderia ter comprado 4 pacotes a mais com os R$ 136,80 que gastou e lhe sobrariam 30 centavos de troco. Item A. Denote por X a quantidade de pacotes de figurinhas comprados por Renato e por Y o preço de cada pacote de figurinha. Exiba um sistema de equações com as incógnitas x e y. Então, a primeira equação é o seguinte, vai ser o resultado. O que é o resultado que ele pagou lá, o que ele gastou? O que é? É o preço unitário, o preço de cada pacote, né? Multiplicado pela quantidade que ele comprou. E isso tem que dar lá os R$ 136,80, tá? Ou vice-versa isso aqui, tá? A quantidade vezes o preço. Então, lá, denote por x a quantidade de pacotes. Então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Como y vezes x e x vezes y são respostas equivalentes, então vai ficar assim, ó, x, a quantidade vezes o preço, vai dar lá os R$ 136,80. Agora, vamos analisar essa informação aqui, ó. Se cada pacote custasse 35 centavos a menos, Renato poderia ter comprado 4 pacotes a mais, tá? Então, olha lá, o x é a quantidade de pacotes, vira mais 4, tá? Então, daqui, ó, esse x acaba virando x mais 4. E o y acaba virando o quê? Olha lá, custasse 35 centavos a menos. Então, fica y menos 35. Então, a nossa segunda equação vai ficar assim, ó. X mais 4 vezes y menos 35 é igual os R$ 136,80 menos, olha lá, sobraria 30 centavos de troco. Então, do 136,80 tira 30 centavos, tá? Certo? Então, essa é a nossa segunda equação. E a gente tem esse sistema, tá? 4 pacotes a mais, 35 centavos a menos. Então, dos 136,80 que ele gastou, tira 30 centavos, é o quanto que ele vai pagar, né? E se esse 136,80 dá 136,50 centavos e para ele sobra, então aqui sobram os 30 centavos, certo? Então esse é o item A, é o sistema aí que ele pediu para montar. Agora a gente vai resolver o item B. Ele diz assim, ó, sendo x a quantidade de pacotes de figurinhas compradas, exiba a equação polinomial do segundo grau na forma ax² mais bx menos c igual a zero, com coeficientes a, b e c inteiros positivos e máximo divisor comum entre a, b e c igual a 1. Tá? Quando ele diz aqui o máximo divisor comum entre A, B e C igual a 1, significa que não dá para simplificar mais esses termos aqui. Por exemplo, o A e o B não tem mais simplificação, o B e o C não tem simplificação e o A com o C não dá para simplificar mais, tá? Então vamos resolver aqui o B. Da onde que a gente vai tirar essa informação? Desse sistema aqui, ó. Estou fazendo a distributiva aqui, ó, x vezes y, xy. Aqui esse 35 aqui é 0,35, tá? Só para arrumar aqui, para não ficar. Então é y menos 0,35. Aqui vai ficar, ó, x vezes menos 0,35 vai dar menos 0,35x.
Aqui, ó, mais 4 vezes y, mais 4y, mais 4 vezes menos 0,35 vai dar menos 1,40, igual a R$ 136,50. Esse xy aqui, ó, é o valor que a gente montou no sistema aqui, ó, R$ 136,80. Menos 0,35x mais 4 vezes o y. Quem que é o y aqui? Ó? Basta a gente isolar o y aqui. Tá vendo? Ele quer a equação em x. Eu não quero o y, então eu isolo ele. Então, isso aqui vai ficar o y é igual a 136,80 dividido por x, tá? Dividindo os dois lados por x aqui. Então, isso aqui vai ficar 136,80 dividido por x. Menos 1,40 igual a R$ 136,50. Tá? Dá para mexer em algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, 136,80 menos 1,40 dá para mexer. Isso aqui vai dar R$ 135,40 menos 0,35x mais. A gente pode fazer esse produto 4 vezes 136,80 dá 547,20 sobre x. Esse aqui a gente já fez, né? Esse com esse a gente já calculou. Agora eu vou pegar esse 136,50 e trazer ele aqui para o lado esquerdo. Então vai ficar menos R$ 136,50 igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Para sumir com esses decimais aí, eu vou multiplicar essa equação, os dois lados dela, por 100. Tá? Então, vou multiplicar por 100 dos dois lados. Aí a gente acaba eliminando aí esse decimal. Então, ó, 100 vezes 135,40, isso aí a gente fica com 13.540, tá? Eu estou multiplicando todo mundo aí por 100. Menos, esse 100 vezes 0,35 vai dar 35x. Mais, esse 100 vezes esse 547,20 vai ficar 54.720 sobre x. Menos o 100 vezes esse 136,50 vai ficar 13.650 igual a 0 vezes 100, que dá 0. Dá para mexer com esses dois aqui, ó. Tá? Esse 135.540 menos 13.540 menos 13.650, isso dá menos 110. Menos 35x mais 54.720 sobre x igual a zero. Como o x é um número diferente de zero, a gente pode multiplicar os dois lados por x para fazer esse x aí sumir desse denominador aí. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, x vezes menos 110, menos 110x, x vezes menos 35, x vai ser menos 35x ao quadrado. Esse x com esse x aqui cancela, vai ficar 54.720 igual a 0 vezes x, que dá 0. Agora eu vou trazer todo mundo para o lado direito aqui, ó, vai ficar, olha lá, ó, menos 35x ao quadrado vai ficar 35x ao quadrado. O 110x vai ficar mais 110x. O 54.720 vai ficar menos 54.720 igual a zero. O que você pode perceber aí? Ó? Todos os números que estão aí, esses coeficientes, eles são múltiplos de 5. Então, dá para dividir todo mundo aí por 5. Então, dá para dividir por 5 aqui,
dá para dividir por 5 aqui, dá para dividir por 5, dá para dividir por 5 todo mundo. Então, ó, 35 aqui por 5 vai dar 7x ao quadrado. Se a gente pegar 110 e dividir por 5, vai dar 22. 22x. E os 54.720 dividido por 5 vai ficar 10.944 igual a 0 dividido por 5, que dá 0. Tá? Essa equação aqui não dá para reduzir mais os coeficientes, então ela é a equação que ele está pedindo aí. Não precisa resolver essa equação, ele só quer qual é a equação, tá? Ele quer que escreva, exiba uma equação polinomial que modele aí o problema, tá? E como x sendo raiz, certo? A equação de segundo grau só na incógnita x, o y não aparece mais, essa é a equação aí do item B que ele quer, não precisa resolver, tá? Então, esse foi o exercício número 19 e agora está faltando o último, que é o 20. Vamos lá, então. Pessoal, o 20º e último exercício aqui da prova diz assim, ó. Alberto, Bruno, Caio e Davi formaram uma banda com 4 instrumentos: guitarra, baixo, teclado e bateria. No primeiro ano de atividades da banda, Alberto e Bruno sabiam tocar todos os instrumentos, mas Caio e Davi sabiam tocar, cada um deles, apenas o teclado e a bateria. No segundo ano da banda, os 4 sabiam tocar todos os instrumentos. Item A. Quantas combinações diferentes a banda podia fazer no seu primeiro ano de atividade com seus 4 integrantes e os 4 instrumentos diferentes? Então, nós temos uma limitação aqui, tá? Por quê? Porque o Caio e o Davi, cada um deles sabia tocar teclado e bateria, tá? Então, o Alberto e o Bruno, eles ficam limitados a escolher o a guitarra e o baixo, tá? Então, lá, ó, você tem aqui, ó, Caio e Davi e Alberto e o Bruno, certo? Cada um tem que tomar uma decisão do instrumento que vai escolher. Por exemplo, se o Caio ele só pode escolher entre o teclado e a bateria, então ele tem 2 instrumentos para escolher. Escolhido um desses dois, para o Davi sobra um. Se o Caio escolheu o teclado, o Davi só fica com a bateria. Se o Caio escolheu a bateria, o Davi fica com o teclado. O Alberto ele tem 2 escolhas, ou ele escolhe a guitarra ou o baixo, tá? Então ele tem 2 escolhas. Uma vez que o Alberto, por exemplo, escolheu a guitarra, o Bruno só tem uma possibilidade, que é o baixo, ou vice-versa. Tá? Então, isso aqui é o princípio fundamental da contagem. Aqui tem que tomar uma decisão. O Caio tem que escolher um instrumento, e depois o Davi, e depois o Alberto, e depois o Bruno. Tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Combinações aí. Tá aqui, o que ele está falando de combinação não são as combinações simples, tá? São as maneiras que eles podem escolher lá os instrumentos e formar lá a banda para tocar, tá? Então, é isso, certo? Esse é o item A. O item B fala assim, ó, qual foi o crescimento percentual do número de combinações que a banda podia fazer no seu segundo ano de atividade em comparação com o número de combinações que podia fazer no primeiro ano? Então, lá, ó, no segundo ano de banda, o que acontece? Ele fala aqui, ó, no segundo ano da banda, os 4 sabiam tocar todos os instrumentos. Então vamos lá, ó. Temos o Alberto e o Bruno e o Caio e o Davi, tá? Bom, o Alberto, vamos supor que ele seja o primeiro a escolher. Ele pode escolher entre 4 os instrumentos. Agora todos sabem tocar todos, tá? Então
tem 4 possibilidades. Vamos supor que o Alberto escolheu a guitarra. Então, só sobra o baixo, o teclado e a bateria para o Bruno. Então, tem 3 possibilidades, certo? Então, vamos supor que o Bruno escolheu o baixo. Aí o Caio, ele tem entre teclado e bateria. Então, ele tem 2 possibilidades. E para o Davi, por exemplo, sobrou uma. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24 combinações tem. Agora ele quer que responda o seguinte, ó. O crescimento percentual, tá? O aumento percentual, ele pode ser calculado assim, ó. O valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. E se você multiplicar por 100, você acha em porcentagem. Olha lá, o valor final, 24. O valor inicial, 4. Sobre o valor inicial, 4 vezes 100. Isso aqui dá 24 menos 4 dá 20, dividido por 4 que dá 100. 20 por 4 dá 5, vezes 100. Então, a gente tem um aumento de 500%, tá? Então, ó, de 4 para 24 multiplicou por 6, então a gente tem 500%, tá? Se dobra, tem 100%, certo? Se triplica, tem 200%. Se quadriplica, tem 300%. E assim sucessivamente, tá? Como daqui para cá aumentou 6 vezes, então tem um aumento de 500%, tá? Então esse é o resultado do item B. Certinho, galera? Então essa aqui foi a correção do vestibular aí da Unifesp, do vestibular 2023. Essa prova aí foi aplicada no dia 13 de janeiro de 2023. Espero aí que vocês tenham gostado aí da resolução. Qualquer dúvida em algum exercício, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente aí, né? Compartilhar o vídeo, dar o joinha, né? Para o algoritmo do YouTube entender que esse canal, o vídeo tem alguma relevância, porque eu tô aqui para tentar te ajudar ao máximo aí nos seus estudos. Combinado? Então, galera, espero vocês aí para os próximos vídeos que vão ter. Vou trazer bastante conteúdo aí para vocês. Espero aí que você esteja bem, com boa saúde. Desejo tudo de melhor aí para vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.